Olá, você está no canal Legião Cósmica. Deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar o nosso conteúdo. Valeu! Aperte os cintos. 5, 4, 3, 2, 1. Oi, Flávio, muito prazer. Os estudantes me chamaram, né, para participar, para mediar o debate aqui. Eu espero que a gente tenha um ótimo debate, primeiramente. E vamos começar. A gente hoje vai debater, quer dizer, a gente não, os debatedores nossos aqui, como vocês estão vendo, vai ser um debate liberalismo versus libertarianismo. Eu acredito que vão tratar dos dois na questão econômica, mas também vão tratar na questão social, enfim, vai depender de como vai ser a dinâmica do debate aí. Por definição, o liberalismo econômico é uma doutrina filosófica, ética, que surgiu com John Locke, com os pensadores iluministas, o Adam Smith. Ela tem uma escola de pensamento econômico específica, que é a escola clássica, inclusive que é a do Marx, em que eles defendiam que o principal agente da sociedade, do mercado, é o indivíduo. Só que eles não acreditam que uma sociedade sem um Estado, sem todo um mecanismo jurídico para proteger a livre concorrência, ela é eficaz. Eles acreditam que é uma utopia, né? Eles não acreditam em uma sociedade sem Estado. Ou seja, o Estado ele está ali para fazer o monopólio da justiça, enfim. Já ao contrário, o libertarianismo, né, acho que mais voltado para o anarcocapitalismo, defende uma sociedade sem Estado. A principal agente é o indivíduo, só que essa teoria ético-jurídica que surgiu com Murray Rothbard, ela é bem recente porque ela surgiu no século passado. Ele é um neo-austríaco, né, porque ele se apropriou muito das bases econômicas e filosóficas da escola austríaca para elaborar os seus preceitos. Ele criou essa teoria ético-jurídica que defende que o Estado ele não tem que intervir em nada. E também ele definiu os princípios de não agressão, em que os indivíduos eles vão utilizar-se dele para solucionar conflitos, enfim, a esfera privada, o mercado, ele por si só é capaz de solucionar conflitos, ou seja, não existe a necessidade de um Estado para isso. Aí, essa é a diferença básica do libertarianismo e liberalismo. Acho que vocês vão abordar de uma forma mais profunda, mas eu estou fazendo só essa introdução. E quem vai ser o primeiro a fazer as considerações iniciais? Por favor. Peterson pode começar. Só um momento, eu gostaria de saber se minha voz tá chegando com delay aí, cara. Estou conseguindo escutar. Alguém gostaria de fazer as considerações iniciais para o debate começar? Pode ser. É porque eu perguntei, sabe por quê? Meu vídeo tá chegando com delay aí, cara. Mas beleza, se meu áudio tá chegando aí, tá certo. Eu não tô com o link da transmissão ao vivo no YouTube para eu ficar de olho nos comentários da galera. Ah, sim. Mas qualquer coisa a gente dá um toque, responde. Beleza? Posso começar? Pode. Vou começar a cronometrar o tempo aqui. Avisa que não vale grupo. Só tem 2 Quando eu visualizações. falar que tá valendo, você já pode começar. Certo. Aí, pode começar. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Peterson. Na verdade, eu não sou formado nem em ciência política, nem em filosofia ou algo relacionado. Na verdade, eu sou apenas um interessado no assunto. Eu já fui libertário durante um ano. Eu me tornei libertário depois de 2018, depois da eleição do Bolsonaro, que eu gostei muito das ideias. Também me divertia bastante com a galera da internet. Mas depois eu acabei me tornando liberal por algumas questões filosóficas e por diferentes leituras. Bom, o liberalismo, como a maioria de vocês já sabem, tem até um arcabouço teórico mais abordado e abrangente
do que o próprio libertarianismo, e até mais conhecido do que o próprio libertarianismo, porque o libertarianismo que vai ser debatido hoje, ele é relativamente recente, 1970, 1960. Bom, o liberalismo, como alguns de vocês já devem conhecer, foi uma doutrina política, filosófica, econômica ou até mesmo moral que defendia a valorização das liberdades individuais, a valorização das liberdades religiosas e depois, com Adam Smith, ele também deu pressupostos e base para liberdade econômica. São esses conceitos e essas liberdades e esses critérios que abrangem o liberalismo. O liberalismo, como alguns de vocês também já sabem, ele surgiu como oposição à igreja, como oposição ao poder dos monarcas, dos reis absolutistas da época. Porque desde o século XV já havia um apelo social, um apelo dos intelectuais por maiores liberdades da população em geral, ou maiores liberdades de expressão ou teórica, ou teóricas, vamos dizer assim. Então, isso acabou culminando no liberalismo, que eu acabei de explicar para vocês. Foi depois dos intelectuais, as pessoas começaram a saber as ideias, começaram a almejar por, principalmente, liberdade econômica, eles se sentiam oprimidos pelo Estado da época, pelo Estado absolutista, era cobrança de imposto, limitação moral por parte do poder da igreja, limitação econômica, muitas das vezes também limitação, limites impostos pelo Estado no que diz respeito à região geográfica e coisas do gênero. Daí, a partir da metade do século XVI, em 1600, do século XVI, do século de 1630, John Locke ele veio com a ideia de propriedade privada, ele veio com a ideia de liberdade religiosa em seu tratado sobre a tolerância e assim ele deu base para o que hoje nós chamamos de liberalismo. O John Locke basicamente foi um dos principais liberais. Depois, as ideias foram se desenvolvendo, depois veio Adam Smith, veio David Ricardo, veio outros liberais também como Bastiat, veio a escola francesa, eu esqueci do nome do autor que é influenciado por Bastiat, que é Gustave de Molinari. Então, o liberalismo ele se desenvolveu bastante na França através da Revolução Francesa. Depois ele foi se espalhando pela Europa, na Inglaterra, Alemanha, até que chegou aos marginalistas, o acabouço teórico liberal. Mas no século XIX houve uma quebra entre ciência política e ciência econômica. Elas meio que foram separadas por um autor que. Eu não me lembro o nome agora, mas teve um autor que ele meio que separou a ciência política da ciência econômica. Então, a ciência econômica, ela foi. Alfred Marshall. Isso mesmo. Deixa eu te falar, o tempo acabou, já deu 5 minutos de fala, e agora eu vou transferir o direito de fala para o outro debatedor. Raniel, isso. Pode falar. Suas considerações. Olá, muito prazer, sou Raniel, sou estudante de administração, já estou no último semestre, e foi propriamente estudando administração que eu comecei a estudar mais economia, caso que lá teve as matérias, eu peguei ciência política e tal, e foi estudando de pouquinho em pouquinho, lendo Marx, que eu cheguei a comecei a ler Mises, eu li as 6 lições, comecei a ler praticamente quase tudo que tinha no Instituto Mises Brasil,
depois eu comecei a ler Rothbard, aí, aí de lá para cá, bom, eu me considero já um austro-libertário, ou seja, sou um anarcocapitalista, mas não somente pela questão utilitária, mas sim também pela questão ética. Eu acredito que é possível você justificar uma agressão contra indivíduos pacíficos e pela toda a sistematização que foi feita, principalmente pelo Hofbauer e pelo Hopper, com os fundamentos todos econômicos da escola austríaca, principalmente o apogeu que é a praxeologia de Mises. E com isso eu considero hoje, quando eu vou conversar com tudo, até mesmo com os meus professores, ou, ou com quem que seja, é como se sempre, com a praxeologia, a gente estivesse sempre num monte, num monte, porque a gente está certo, uma coisa que todos os austríacos devem saber disso, que economicamente falando está certo, que os outros eles meio que têm que se virar para chegar, para chegar até nós. E com um grande arcabouço, tanto intelectual quanto meramente conhecimento comum, que eu creio que hoje o libertarianismo ele conseguiu tomar uma grande força. A gente conseguiu pegar bastante de Jung Habermas, que foi professor de Europa, ele trazendo justamente o conceito da comunicação e quando juntou com as teses econômicas do Barry Newton Howard, principalmente o Man Economic Stage, para mim deixou uma base sólida que para mim permanece até hoje irrefutável. Não, não chegando nos méritos da questão da veracidade da ética argumentativa roupiana, mas sim o que eu considero hoje ainda a base da propriedade privada como a base de se dizer o certo ou o errado. Porque se você não souber delimitar o que o direito de uso de um certo objeto escasso vai acabar causando conflitos e só tem um meio de resolver esses conflitos. E é com base nisso que eu vou basear também na conversa de hoje, né? E as consequências lógicas também e econômicas, mas principalmente voltado para a ética. Bom, acho que é isso. Tá, falta 1 minuto ainda, a gente já terminou. Não, não precisa, não. É, só para explicar direitinho. Assim, agora vocês podem começar o debate aí de fato, né? Já que tá modelo CNN. Uhum. E aí, eu posso começar então o debate? Pode começar, pô. O Bom, debate. bora lá. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar, que é a maior crítica que a gente tem com a questão dos liberais, é justamente as incongruências que tem os pensamentos deles, achando que realmente a propriedade privada ele é a melhor opção também, mas do ponto de vista utilitário, mas ele não consegue se abranger para todas as coisas. Como muitos definiram Gustavo de Molinari como um viciado em lógica, ele conseguiu chegar também a essa conclusão, né? Se o livre mercado ele é bom em todos os aspectos, certamente no quesito também legal, quando eu falo da legislação, o poder de polícia, também, também se tornaria alguma coisa aplicável às leis econômicas. Você afirmar que as leis econômicas, a própria praxeologia, oferta e demanda, não se aplica a tais setores como como o poder de polícia ou também o poder de juiz, você não pode categorizar esses dois elementos como da mesma classe ontológica, então, dos outros serviços. Então, também não é possível você fazer um cálculo econômico também sobre como esses tais serviços, já que você não vai classificar eles como sendo da mesma classe, da classe ontológica. Repetindo, você não pode classificar os dois com o mesmo estilo, porque você não vai estar aplicando as mesmas leis econômicas sobre, sobre esses tais serviços. Esse, para mim, também é a principal crítica que eu trago
aos liberais, principalmente chegando até o ápice do John Stuart Mill. Eu não sei se o Peterson concorda com ele, em questões como a taxação de fortunas de quando o pai morre, deixa por filhos, que é o nome agora. Mas ele também defendia essas taxações, mas sempre com uma questão, um objetivo legal, assim como Hayek, ele já defendeu algumas vezes, acho que é Fundamentos da Liberdade, no livro dele. Ele fala também, chegou até a falar, sobre a questão de epidemia, o controle que o governo ele deve ter, mas sempre ignorando, além de ignorar o processo ético, ele também ignorar todos os processos econômicos em si. E sempre tem aquela velha questão, né? Costureiras e de custeira. Quem vigia, o vigilante. Essa própria capacidade de regularização do mercado não vai ser possível tendo a questão da polícia em si, ou então qualquer outro projeto legal, né? Não sei, acho que eu comecei a partir do pressuposto que o Peterson ele é minarquista, estilo misesiano. Eu estou usando até o que o Mises ele usa no livro dele, liberalismo, né? Que é até o ponto de até chegar ao ponto da recessão individual, mas o mínimo que eu entendo de Estado também é justamente essa questão, simplesmente do monopólio da força. Essa definição que eu entendo como alguém disse, eu defendo o Estado, é isso. Usando parte do pressuposto, essa ótica da escola austríaca, né? Ok. Aí, bom, a gente, acho que é Já isso, né? terminou a sua Colocar fala? o pingo nos is. Eu terminei, que é bom a gente definir o que cada um quer dizer com cada palavra. Beleza, então, Peterson, sua resposta. Pode começar. Então, na verdade, o Raniel estava falando sobre eu ser minarquista ou milesiano, ou se eu concordava com o história do meu. Na verdade, eu por enquanto, eu não sou adepto assim de nenhuma linha de nenhum autor, mas eu procuro pesquisar, ler sobre os diversos autores liberais. Eu já fui austríaco, mas hoje eu não me considero seguidor de nenhuma linha de nenhum autor liberal. Sobre o Raniel ter falado de certa contradição dos liberais, eu não sei se ele tocou ainda, ele tocou profundamente nesse ponto da certa contradição dos liberais, que até o Molinari ele cita no seu livro, que até os próprios ANCAPs falam que o Molinari era um ANCAP antes do tempo. Nós primeiro temos que voltar a John Locke. John Locke, em seu livro, é, segundo o tratado sobre o governo, ele fala sobre a propriedade privada e a função do Estado. Qual que é a função do Estado? A função do Estado é garantir as liberdades individuais da população e também garantindo as liberdades individuais. Claramente, ele ia também garantir o direito de propriedade privada. Por quê? Os indivíduos eles entram em conflito. Essa também uma ideia defendida pelo ANCAP, até Hoppe, quando ele está desenvolvendo a ética argumentativa hoppiana, ele deixa isso bem claro, que os conflitos existem por causa que os meios eles são escassos. E voltando a John Locke ele diz que a resolução, uma instituição forte e suficiente para resolver os conflitos entre os homens em questão de meios ou de propriedade seria o próprio Estado. Então, o Estado ele tem a função de proteger os indivíduos dos outros indivíduos e também de garantir as liberdades. Então, o Estado, a partir da leitura de John Locke, nós podemos perceber que ele tem a função não somente de garantir as liberdades, como de proteger a propriedade. Na questão do Molinari, que ele fala da produção de segurança
ele critica, né, alguns autores e certos defensores da segurança estatal, da segurança que era cuidada pelas mãos do Estado. Esses autores que Molinari critica, eles defendiam que a segurança ela só podia ser fornecida pelo Estado e não poderia ser fornecida para uma propriedade privada ou um ente privado cuidar. E essa pergunta que eu quero, na verdade eu estava pensando antes nisso, eu queria desenvolver essa questão da segurança. Como que nós podemos garantir que uma certa segurança privada ou a segurança dos indivíduos seria maior no mundo anarcocapitalista do que a segurança que é fornecida pelo Estado atualmente para a gente? O Estado, ele possui polícia militar, na verdade, polícia federal, polícia rodoviária, polícia florestal, existe o exército, esses órgãos existem para proteger a população. E como isso funcionaria num Estado anarcocapitalista? Como eu posso garantir que a segurança que nos é dada hoje em dia, ela poderia ser melhor ou poderia não ser pior do que a segurança que nos é fornecida hoje pelo Estado? Tem mais alguma coisa a falar? Tem umas perguntas aqui no chat, né? Ao vivo, que eu vou passar para vocês responderem. Aí As perguntas são mais direcionadas para o Peterson. Se quiser, então deixar sim, mas no é bom final. que vocês responderem na perspectiva. Tá bom, Peterson, se você quiser responder, eu falo a pergunta aqui agora. Tem a do UNE aqui, União Libertária Estudantil. Posso começar? Eu vou falar a pergunta para ficar mais organizadinho. Eles perguntaram: por que defender o liberalismo se o mesmo não se sustenta? Sempre irá vir um político que aumentará o poder do Estado. Então, essa é uma questão bastante controversa. Eu até concordo com os libertários, os anarcocapitalistas brasileiros, a essa questão. O projeto liberal que foi iniciado com John Locke, depois foi desenvolvido pelos europeus, depois foi se desenvolvendo em escola austríaca e se sustenta, o arcabouço teórico se sustenta até hoje. No início tinha o objetivo de quê? De emancipar os indivíduos e torná-los livres. Depois de John Locke foi se desenvolvendo o iluminismo, o projeto iluminista tinha o ideal de desenvolvimento da sociedade através da educação e através da libertação dos indivíduos de acalmar da suposta loucura. Para isso, seriam necessárias algumas interferências estatais ou algumas interferências das instituições, como a autonomia dos indivíduos, é, é, autonomia religiosa, autonomia de tomar decisões. Mas o projeto iluminista, através do passar do tempo, no século XIX, no século XX, se demonstrou um pouco falho e não tanto, como posso dizer, não tanto, prático. Não foi se demonstrando prático e não foi se demonstrando como cabível para solucionar os problemas da sociedade. Logo depois, surgiu a ideia dos sociais-democratas e também foi se desenvolvendo a ideia de alguns liberais como John Stuart Mill, na verdade no século XIX, depois de Hayek, que sugeriam uma taxação, na verdade Hayek, mas né, ele defendia uma taxação do governo e também certos autores ditos liberais defendiam que o Estado ele devia auxiliar o indivíduo a alcançar o seu o status quo que foi proposto pelos liberais, pelos iluministas
emancipação do indivíduo, mas como que o indivíduo ele se emancipa? Com educação. O indivíduo ele se emancipa quando ele tem ideia de que ele pode se emancipar. Então, o Estado ele não estava auxiliando o indivíduo ele não tinha suficiência para se manter de pé e ele próprio se emancipar. Então, a ideia do Estado no século XX foi a ideia de que o indivíduo ele tinha que se emancipar, mas para ele se emancipar, o Estado ele tinha que fornecer ajuda ao indivíduo. Ajuda essa, educação. O Estado ele também tinha que fornecer serviços básicos, talvez como saúde, talvez como auxílio e diversas outras coisas que os libertários criticam que o Estado fornece para o indivíduo, que muitas das vezes não tem condições de alcançar isso. E, na realidade, muitos indivíduos eles não têm poder de emancipação porque não têm poder econômico, não têm poder de ideia e não têm poder de tomada de decisão. Então, o Estado ele serve justamente para ajudar o indivíduo a se emancipar. Sempre irá haver um político aumentar o poder do Estado. Então, sobre o poder do Estado. O Estado ele é o monopólio coercitivo da força, até concordo com os anarcapitalistas nessa definição, só que sem o Estado, sem o Estado, sem o monopólio coercitivo da força nas mãos do Estado, como que nós garantiríamos que nós estaríamos vivos agora? Que nós talvez poderíamos ser livres para tomar as nossas decisões? Como que sem o monopólio coercitivo da força do Estado, nós poderíamos talvez andar na rua livremente? Talvez, como que nós, por exemplo, poderíamos estar dentro das nossas casas, dentro do nosso terreno sossegado, se a garantia que alguém poderia vir e roubar o nosso direito, roubar a nossa propriedade, assaltar as nossas famílias, ou talvez fazer algo pior. Então, o Estado, sim, o monopólio coercitivo da força por parte do Estado, ele é necessário para assegurar a segurança do indivíduo. Tem uma pergunta aqui que foi direcionada para os dois debatedores responderem, que é o Alucard Rivelli perguntou: é possível, em algum momento, uma propriedade privada ser invadida ou violada para garantir uma ordem social? Quem gostaria de começar respondendo? Gostaria de responder, que eu até falei com ele, Alucard. Daqui a pouco eu lhe respondo. Bom, vou responder aqui. Tá. Posso? Ok. Bora lá. Se é possível, em algum momento, a propriedade privada ser invadida e violada, se é possível, no sentido literal, é. Agora, se é ético, já vai ser outra coisa, né? Esse que é um dos pontos que o Paulo Cogos defende, né? Que, por exemplo, a própria destinação de bens de Aquino, acho que esse é o termo correto, estou falando, se for para roubar um clipe de papel para salvar a humanidade, eu faço isso. Eu faço isso, bom, né? Eu digo que sim, eu também faria isso. Só que a questão ética também tem que ser lembrada, dela ser entrada à tona. É errado roubar um clipe de papel? Sim. Se eu roubar um clipe de papel para salvar a humanidade, vai ser errado essa minha ação de roubar o clipe de papel? Sim. Sim. Se o dono do clipe de papel ele quiser 2 clipes de papel de volta por ter salvo, por eu ter roubado dele e eu não der, eu vou estar estando errado? Sim. Esse aqui é um ponto muito interessante, porque muitas pessoas eles usam principalmente esse ponto que eu utilizei. Roubar um clipe de papel. Tá bom. Eu agredi, então violei uma propriedade privada para garantir a ordem social. Agora, bora supor se fosse, no caso, não sei se todo mundo assistiu Black Mirror, mas qualquer coisa, spoiler, acho que é do primeiro episódio da primeira temporada, então não vai. Que ele sequestra a princesa de lá e esforça, e o rei, eu acho que o primeiro-ministro, ele é obrigado a ter relações sexuais com o porco
para manter a ordem social, que muita gente estava ameaçando a família dele e tal. A gente vai dizer o quê? Que se ele recusasse, poderiam o quê? Agredir fisicamente uma pessoa. Estavam literalmente ameaçando a vida dele para ele ter relações sexuais com o porco para manter a ordem social. Bora chegar até então um momento. Bora lá, por exemplo, abuso sexual infantil. Já que o pessoal usa muito esse um absurdo de roubar um clipe de papel, bora levar então para outro extremo. Seria correto também se chegasse, acho que é um exemplo que acho que o blog ele dá defendendo o indefensável, eles falam, né? Se os marcianos mandassem você fazer alguma coisa de errado, vão destruir a Terra. Se mandassem abusar de uma menininha de 3 anos para salvar o planeta Terra, você faria isso? Você depois dizer seria um ato correto fazendo isso? Aí vai ter aquela velha questão, né? Se os fins, eles de fato justificam os meios nessa questão realmente utilitária. Até onde o Alucard vai definir ele vai definir o que é a ordem social e qual o limite de você agredir uma propriedade privada. Se for para dar um soco em alguém, eu dou. Mas se for para dar um soco numa barriga de uma mulher grávida de 9 meses, você daria? Até que ponto a pessoa vai estar disposta a fazer isso, entendeu? Aí muitas pessoas... Aí nesses momentos mais extremos, eu vejo que muitas pessoas elas somente travam. Qual é o limite da agressão? Que as pessoas sempre pensam em coisas muito assim, né, pequenas. Porque obviamente todo mundo roubaria R$ 1 para salvar a sua mãe. Acho que qualquer um aqui faria isso. Mas vocês assassinariam um bebê para fazer isso? Aí é a questão que tá, né? Tem uma pergunta aqui que é para o liberal. O que ele pensa em relação às drogas que direcionaram no chat? Eu não vi o nome da pessoa. É União Libertária Estudantil, isso? Essa pessoa perguntou. O Libertário Estudantil tá ativo aqui no chat, hein? Então, qual que é a minha opinião sobre as drogas? Eu sou totalmente a favor da liberação das drogas. Na verdade, é a minha opinião, tá? Não é a opinião de todos os liberais. Tem certos liberais aí que são contra a liberação das drogas, né? Mas eu sou totalmente a favor. Eu acho que as drogas elas devem ser liberadas. Tem toda aquela questão do sistema de saúde. Será que os drogados eles acarretariam mais gastos ao SUS ou ao Estado? Será que drogados eles acarretariam problemas à ordem da sociedade? Eu acho que isso poderia ser resolvido ou solucionado com o próprio sistema de leis. Você tem sistema de lei contra a agressão, você tem sistema de lei contra a perturbação de sossego, e eu conheço muitas pessoas que utilizam drogas, elas não causam problemas a ninguém. Na verdade, o álcool é uma droga. A pessoa tem que saber utilizar a droga. No caso, eu como liberal, e eu acho que uma pessoa que se diz liberal, ela tem que sim defender a liberação das drogas, seja da maconha ou de outras substâncias recreativas, até porque isso é uma demanda e se nós formos limitados a não liberar ou a coagir as pessoas a não utilizarem algo que talvez possam prejudicar elas ou aquilo que talvez nós não gostamos, nós vamos acabar nos tornando como ditadores, como socialistas, como pessoas totalmente arrogantes, porque as pessoas elas devem ter a liberdade de utilizar aquilo que elas bem entenderem, sem interferir na posição alheia e sem interferir na propriedade alheia. Então, se uma pessoa utiliza droga conscientemente, com a consciência de que ela não vai interferir na vida de ninguém, eu sou totalmente a favor. Então tá. Agora, se o Daniel quiser falar a perspectiva dele sobre as drogas, a diferença de abordagem no liberalismo e no libertarianismo, porque seria diferente. No liberalismo, acredito que haveria um Estado regulando a regulamentação e até mesmo o consumo das drogas, né? Sim, bora lá. O cara fala assim, nosso o patrono.
Nosso pai Ralph Brothers ele defende a liberação das drogas, ou como qualquer ser racional, também defendo a liberação de todas as drogas, não somente também por uma questão utilitária, como já aconteceu já por causa da proibição de álcool, que todo mundo sabe o seu caso de Al Capone e tudo, mas também simplesmente tudo por uma questão ética. Gostaria também de falar aqui que foi uma questão que o Peterson ficou falando, que eu não sei como o SUS daria com esse problema. Bom, né? É engraçado que Ralph Borges ele falou sobre isso no dele Manifesto de Liberdade para uma Nova Liberdade, que ele falou que estava acontecendo uma coisa entre os judeus e os irlandeses na década de 40 lá em Nova York. O que acontecia? Os judeus, por toda a questão da moral judaica cristã, tudo, eles preservavam muito a família. Então, pelo fato de eles já terem crescido com o pai, eles na sinagoga sempre uma coisa muito certa, eles não estavam muito nessa questão das drogas. Então, é aquele tipo família americana. Mas os irlandeses, por eles serem imigrantes, não terem muitas questões de muitas condições, eles não terem uma base moral nem tão forte, e chegado nos Estados Unidos, principalmente entre o período da Segunda Guerra Mundial, começou a ter muita venda de drogas, pessoas ficavam apreensivas e tal. O que começou a acontecer? Aí o governo começou a taxar principalmente os judeus. Percebe, no período da Segunda Guerra Mundial, começou a taxar os judeus para que eles tinham suas condições financeiras para sustentar as suas famílias, para conseguir sustentar também os irlandeses. O que que foi? O que que foi os judeus? Eles chegaram e falaram, bom, aquele grupo ali, eles estão viciados em drogas e tal. O que que a gente pode fazer? A gente pode oferecer para eles um emprego, para eles quiserem consumir mais drogas, ou até mesmo tudo bem, a gente faz isso, a gente oferece um emprego. Só que os irlandeses, eles vão preferir isso? Claro que não. Por quê? Porque eles poderiam continuar usando a droga deles e as consequências, praticamente, questões de saúde não tinha, por causa que ia taxar uma família, ia taxar um pai de família que estava economizando um dinheiro para dar uma boa qualidade para o seu filho, para destinar esse dinheiro para esses drogados, né? Deixa eu dar uma intervidinha aqui, É, um libertário aqui, desse canal libertário, União Libertária Estudantil, ele perguntou a opinião do libertário sobre a venda de guardas, que o nosso pai Hofbard defendia. Aí, já que você está falando, você poderia responder também isso. venda de guardas de bebês. Seria, venda de guardas seria o que? Relacionado a criança, a guarda da criança? É isso mesmo? Eu não sei. Eu acho que, no caso, ele respondeu ANCAP. Então seria antiético roubar o mínimo possível, mas aceitável para, digamos, salvar ou manter uma ordem social. Então, qual seria o limite aceitável para violar em nome da sua coletividade? Como eu falei de novo, vai ser uma coisa muito subjetiva sua. Vai ser errado, vai ser. Agora, é aquela questão, né? O que vai ser moral ou não? Lembre-se, o anarcocapitalismo, não o anarcocapitalismo, mas a teoria libertária trata-se o que vai ser certo ou errado. Isso aqui vai ser errado. Agora, o que vai ser moralmente correto ou não, para você cumprir essa ordem social, vai depender muito assim, da pessoa. Não posso dizer. Vai dizer o quê? Por R$ 50 pode, mas por R$ 49, ou mais por R$ 50,05, aí não. Aí já é uma coisa muito errada. Entende? Quando vai se tratar com bens escassos, geralmente sempre vai envolver essa questão de custo, aí vai ficar uma coisa muito subjetiva. Sim, sobre venda de bebês, não é? Acho que é aquele velho espantalho de Nando Moro que ele fala que é a venda de bebês. Bom, né? Sobre isso, é uma coisa que acho que no Brasil, sendo mais língua portuguesa, a gente tem uma grande dificuldade. Porque no inglês, por exemplo, this is my own phone.
esse fone é meu, ele me pertence. Só que você não pode falar de uma criança, diz um tio, né? Essa criança ela me pertence, que teoricamente ela não lhe pertence, pertence para você a guarda dessa criança. E como, por exemplo, por exemplo, não pode todo mundo tomar conta, literalmente todos os indivíduos da Terra tomar conta de uma criança, então sim, é um objeto escasso, tirando que não pode todos os indivíduos usufruírem desse mesmo bem e acabar causando conflitos. Então, sim, é um bem escasso. E como qualquer bem escasso, ele pode ser, claro, ser transferido. Um exemplo, de novo, é um cara que gosta de série, em Lost. Aquela loirinha lá, que eu não lembro o nome, ela estava justamente indo vender o seu filho quando o avião caiu. E isso aqui é uma coisa muito errada, porque hoje existe sim um preço em qualquer lugar, para se você quiser uma criança, existe um preço, só que esse preço é zero. O que Rothbard fala é que esse pode sim ter um preço, e hoje em muitos lugares as pessoas podem ter realmente sim esse preço. A pessoa, a mãe, por exemplo, a ser barriga de aluguel, ela está assim naquele momento na guarda da criança que ela meio que gerou, mas os pais gays eles podem comprar a guarda dessa criança para cuidar dela. A única coisa que falo isso aqui é que hoje já tem um preço que geralmente é zero, mas pode sim muito bem ser posto um preço sobre a guarda das crianças, não somente do corpo dela, mas sobre a guarda. É isso. Pronto, alguém quer falar alguma coisa? Agora o liberal Peterson responde. E sobre a guarda das crianças, As perguntas aí no chat, a sua perspectiva. acho que deixa eu ver, seria antiético roubar o mínimo possível, mas aceitável para, digamos, salvar o material social. Então, eu meio que concordo com o Raniel. Na verdade, eu não sei exatamente o que o Raniel quis dizer quando ele citou a questão da moralidade, mas, então, nessa questão que você falou, acho que você quis dizer que seria aceitável, talvez, violar uma propriedade para o bem-estar social. Olha, eu não concordo com a violação da propriedade privada. Eu acho que a propriedade ela não pode ser violada. Ah, mas você é liberal e o imposto. Então, essa questão do imposto nós podemos desenvolver mais para frente. Voltando à pergunta, seria antiético roubar o mínimo possível, mas aceitar para, digamos, salvar uma da sociedade social? Eu vou dar um exemplo aqui, talvez prático. Nós moramos no Brasil, nós sabemos muito bem o que é isso. Traficantes possuem propriedades, constroem apartamentos, prédios bons. Depois pesquisem. No Rio de Janeiro, tava vendo a reportagem, os prédios são muito bonitos, parece que foram feitos por propriedades, empresas de engenharia sérias, não, são prédios construídos por traficantes, com dinheiro do tráfico, com dinheiro de exploração, e nós sabemos todo o problema que tem por trás escravização, existe impunidade, existe vários crimes, várias pessoas sofrem, várias pessoas são mortas, são agredidas, tudo em nome do tráfico. Esses traficantes, eles basicamente detêm em si o poder das comunidades, até mesmo possuem armas muito mais poderosas do que o próprio Estado. Eles possuem propriedades que foram é, é, eles possuem propriedades que foram adquiridas, foram construídas, foram mantidas através de dinheiro alheio, de dinheiro roubado. Seria talvez ético o Estado ele tirar a propriedade, ele tirar o direito de propriedade do traficante em nome do bem-estar social? Essa é uma pergunta que eu faço. Eu não sei, eu não sei responder. Depende do caso. Por exemplo, se existe um cara que, por exemplo, ele é psicopata, ele sai matando pessoas na rua, é válido prender esse indivíduo ou, sei lá, revogar o direito de propriedade dele ou revogar algum direito, alguma liberdade que ele tem em nome do bem-estar social? É uma pergunta que eu faço.
é melhor nós termos toda uma sociedade ferida por um só indivíduo, ou é melhor nós mantermos um indivíduo que pode ferir toda a sociedade em nome de uma ética libertária ou uma ética de propriedade privada, ou por apenas um ideal que nós seguimos e nós não queremos ferir? Eu penso que nós temos que pensar utilitariamente nesse ponto. Nós temos que pensar até que ponto um só indivíduo ou uma propriedade está afetando a liberdade e o direito de vida de outros indivíduos. Então, eu acho que o Estado, dependendo da situação, pode sim tirar o direito de propriedade de um indivíduo que afete o bem-estar da sociedade em geral como um todo. Então tá. Ô Peterson, deixa eu te falar. Eu vou pedir para você falar um pouquinho mais alto na hora que você estiver falando. É porque o áudio aqui tá saindo baixo, pelo menos. Aí Ok, agora o Raniel responde a sua pergunta, a que você direcionou para ele. tá certo. Olá. É que eu tava lendo aqui, desculpa, Petas fez no final uma pergunta para mim que eu li aqui. Certo. Você pode repetir que eu tava lendo aqui? Manda sua pergunta que eu respondo você e essas galeras aqui. É que a União Libertária Estudantil está mandando várias perguntas aqui. Não, na É, verdade, eu não fiz exatamente uma pergunta, mas eu fiz mais um questionamento. Se eu seria entendi. A válido, parte social, se seria se o seria Estado extrapopular os traficantes? válido o Estado ou alguma instituição ou até mesmo um grupo de indivíduos tirar o direito ou afetar a vida de um indivíduo que causa problemas àquela mesma sociedade, tribo ou grupo ou país, região, não sei. Bora lá, vou começar respondendo o do Petras. Boa, né? Acho que vamos bora lá de novo. Definição da propriedade privada. É o direito de uso exclusivo de tal bem escasso. Como a pessoa consegue isso? Lei da apropriação original de John Locke. Se a pessoa. Se eu trabalhei, comprei uma maçã, comprei um terreno, comi a maçã, peguei a semente dessa maçã e plantei. Como é que esse cachorro tá latindo? Deixa eu só. Então, vocês estão ouvindo minha voz perfeitamente agora? Melhorou a qualidade do áudio, é que você tem que falar, acho que mais próximo do microfone e falar um pouquinho mais alto. Tá certo, beleza. Bora lá. Então, bora supor que, como eu falei, eu trabalhei, comprei uma terra, comprei uma maçã, peguei a semente dessa maçã, plantei na minha terra, fiz tudo direitinho, aí eu colhi a maçã. Aí chega alguém e vai lá e rouba essa minha maçã. Quer dizer que essa pessoa, ela está tendo essa propriedade? Não. Ela está sob posse da minha propriedade. Não quer dizer que é dela, quer dizer que ela está sob a posse. Ela está sobre a posse, então não é alguma coisa que pertence a essa pessoa. Né? Essa pessoa. Então, se qualquer indivíduo, por exemplo, ao meu pedido, ou qualquer pessoa desapropriar alguma coisa que é minha, um objeto escasso que ele é meu, e eu pedir para alguém ele pegar esse objeto escasso que é meu e alocar ele até a minha posse, essa pessoa for fazer isso, ela pode fazer isso. Mas se alguém quiser interferir, beleza, então. Aí vai ser de novo um agressor, ele é um agressor, impedindo que eu use alguma coisa que é meu, do jeito que eu quero, sem eu estar agredindo alguém que não agrediu. Então, assim, nesses casos, somente a ação de um policial, ele, sei lá, alguém roubou sua carteira, saiu correndo, um policial, na hora veio e dá uma rasteira nele. Esse ato do policial em si não é alguma coisa errada em si, né? É essa ação, porque, de novo, ele não vai estar roubando nada, ele só vai estar lucrando um recurso que é meu para minha posse, para o meu domínio. Tem Vai lá uma que
É um Tem bocado de uma pergunta perguntas. aqui no chat da União Libertária Estudantil, que é um tema polêmico no meio do libertário. O que o libertário acha sobre a pena de morte ser aplicada em determinados casos de estupro e não em todos? E o que o liberal acha sobre o aborto? Quem quer começar respondendo? Porque tem duas perguntas Bom, aí. eu começo. Eu começo, bora lá, de novo falando que se todo estuprador ele morresse, se fosse torturado até a morte, seria alguma coisa ética? Não. Se seria uma coisa que eu pagaria para ler com toda a certeza do mundo. Aí a gente vai ter que começar essa questão justamente da punição. Porque quando você vai se tratar de uma coisa, por exemplo, de estupro e se deve ser morto ou não, pela questão em si da punição, teoricamente não deveria acontecer. Teoricamente, eu falo, né, que tem que repor primeiramente essa pessoa que foi em si violentada. Então, que primeiro ponto de vista, se a morte dele devia ser ético ou não, e o que devia fazer? Devia pegar, sei lá, esse cara, sei lá, colocar a quem quer transar com essa pessoa aqui por R$ 10.000, esse dinheiro for levado para a pessoa que sofreu abuso, passa lá para terapia, ou então o cara chega da ST, essa pessoa precisa de remédio agora. Aí você pegava esse cara aí, ele fazia ele possivelmente até desejar a morte, sendo torturado, o dinheiro que estava sendo torturado seria levado primeiro para essa pessoa que sofreu, né? Ah, sei lá, essa pessoa engravidou. Ah, o cara tá lá, vai fazer trabalho escravo e sustentar o filho dele, se ele não quiser. Tudo. Não falei pagar terapia, pagar remédio, fazer essas coisas tudo, né? Então, obviamente, porque hoje o que é que acontece? A pessoa faz isso, aí o que é que acontece? O cidadão de bem, ele sustenta o estuprador e ainda tem que sustentar, mesmo de forma indireta, essa mulher que foi violentada, que tem aquele direito da mulher. Então, acho que seria isso. Você quer ler a próxima pergunta? Aqui tem uma Ah, não, pergunta. que é pro liberal. Minha Para o pergunta do Peters. aborto, certo? O que eu acho do aborto? Eu acho que o aborto ele devia ser liberado. Eu acho que o aborto devia ser liberado porque eu não sou um capo, mas eu vou utilizar o mesmo argumento do Hoffman. O feto, ele não pode entrar em conflito com ninguém. Ele não pode entrar em conflito com a mãe. Ele é simplesmente parte do corpo da mãe. Tanto que se o feto ele for abortado, ele simplesmente vai perder a vida. É um feto abortado. Ele não entra em conflito com ninguém, então a mãe ela pode sim abortar o feto, até porque é uma coisa que está dentro do corpo dela. E o fim último do sexo ele não é a reprodução. Fins são subjetivos, seu sexo é só o meio, e é isso. Travou? Sim, tem outra pergunta para o liberal aqui, É, deixa eu ver que aqui os. é o Alucard está perguntando se existe um contrato social defendido por essa corrente, que tenta explicar que uma sociedade deve seguir, digamos, um conjunto de regras impositivas desde o nascimento. Essa é a pergunta. Então, eu acho que é Alucard, né? O Alucard, ele quis meio que dar uma. Meio que quis dar uma citada em Rousseau. Na verdade, até hoje, eu nunca li um liberal que defendesse Rousseau insistentemente e incisivamente. Na verdade, a ideia de contrato social é do Rousseau, que eu meio que discordo. É totalmente subjetiva a ideia de um contrato social, é um conceito subjetivo. Na verdade, não existe um contrato social, mas sim existe uma Constituição, um Estado, um conjunto de leis que, que o Estado ele impõe sobre a população e que devem ser cumpridas, mas eu não creio na existência de um contrato social, de algo que deva ser seguido por toda a vida do indivíduo, que deva ser imposto pelo indivíduo. Eu creio que as leis mudam, as leis podem mudar de acordo com a necessidade, de acordo com a época, de acordo com os pensamentos morais, os valores éticos construídos. Eu não creio que exista nenhum contrato
algo subjetivo, algo que está sobre nossas cabeças, sei lá, um imperativo. Eu não creio que exista um imperativo categórico sobre nossas vidas que deva guiar as nossas ações, não. Assim. Posso responder aqui? Rapidinho que o Alucard, ele perguntou, foi bem antes, sobre a questão do voluntarismo. Já que se fosse historicamente uma coisa necessária, se não seria. Se o voluntarismo fosse uma norma absoluta de direito, isso não seria contraditório, visto que para ser aplicado não teria que ser impositivo e um bora lá. E voluntarismo ele não é uma coisa absoluta do direito. Isso é uma coisa que muitas pessoas eles criticam o Chesterton, que é pelo distributivismo dele, porque ele coloca mesmo como se fosse uma uma finalidade do ser do homem ele ajudar as outras pessoas, como se você não ajudasse, você seria considerado uma pessoa ruim. Então ele bota mesmo a questão do direito positivo sobre a questão de você ser voluntário e de ajudar as outras pessoas. E como como ANCAP, obviamente eu discordo que você deve ser obrigado a ajudar as outras pessoas. E por quê? Seria mais ou menos as consequências lógicas disso? Se você fosse, teoricamente, obrigado a ajudar uma pessoa também seria te obrigado a te ajudar. E uma pessoa também seria obrigado a ajudar outra pessoa. E outra pessoa também tinha que ser obrigada a ajudar as outras pessoas. Em Rand, ela fala mais ou menos disso quando ela vai falar da questão do egoísmo, porque todo ser humano é egoísta e não existe altruísmo, porque ela sempre falou, né? Bora supor que o cara fez um favor para mim, aí eu tenho que fazer um favor para ele, aí eu tenho que fazer um favor para ele, aí você tem que fazer um favor para ele, aí todo mundo vai ficar devendo um favor para todo mundo, aí até que aí chega alguém muito doidão, ficar falando que tá todo mundo, ele não tá devendo para ninguém, mas tá todo mundo devendo para ele, é assim que acaba surgindo um governo totalitário, né? Que ela fala isso, por exemplo, da torta, se for, se for mente sem essa questão altruísta. E outro ponto também do voluntarismo é você pondo ele como uma coisa em si obrigatória, ele vai perder todo o seu sentido moral. E Paulo Cogos até fala isso, não vai citar São João Crisóstomo, não vai falar justamente de Chesterton, que se você historicamente for obrigado a ajudar uma pessoa, isso não vai ser mais uma ação moral, não vai ser uma coisa teoricamente certa. Bora trazer isso para o pensamento libertário. A gente não tem direitos positivos, mas a gente tem os direitos negativos, ou seja, o que a gente não deve fazer. A gente não deve chutar mendigos na rua. Então vai assim, beleza, então. Eu sou uma pessoa tão legal porque eu já não bati em ninguém. Você não fez nada além da sua obrigação. Mas você chegar e falar assim, eu vi alguém que estava com fome, eu fui lá e dividi o meu pão com ele. Você impor, você colocar isso como uma norma positiva do direito, alguém ajudar essa pessoa, vai tirar todo o sentido moral dessa ação de que você está ajudando uma pessoa, já que você vai estar teoricamente fazendo nada mais que sua obrigação e vai ser nada mais que uma banalização da moral. Tem uma pergunta para o liberal, que a União Libertária Estudantil fez, que é o que ele acha da previdência privada. Bom, vocês estão ouvindo minha voz? Estou ouvindo. Bem abaixo, mas estou ouvindo. Agora melhorou? Pode falar. Certo. Então, o que eu acho sobre previdência privada? Cara, eu não sei se eu deixei claro aqui, eu acho ótimo uma ideia de lei de propriedade privada. Eu acho ótima a ideia de propriedade privada. Eu gosto muito de John Locke. Então, o que o liberal acha sobre a previdência privada? Eu acho genial, cara. Eu acho que quanto mais as pessoas elas se livrarem das amarras do Estado, mesmo que eu defenda o Estado, eu sei sim que o Estado muitas das vezes ele é, de
certa forma, ele é injusto ou ele age coercitivamente. Então, cara, uma previdência privada é a ideia genial, porque você não depende do Estado, de um INSS, talvez. Você também pode ficar livre de uma possível quebra do sistema previdenciário, como já ocorreu e pode ocorrer futuramente, em que várias pessoas também são prejudicadas. Então, a ideia de previdência privada eu acho perfeita, cara. Perfeita. Assim, eu tô vendo que o debate tá bom, estão enviando várias perguntas, mas assim, tem que ver os pontos em que vocês estão discordando. Provavelmente vocês, liberal, ANCAP, vão discordar na questão do imposto. O imposto, então, ele é roubo? Sim, Quem quer começar? Pode começar. Certo. Na minha compreensão, já fui em CAP, então eu conheço o argumento do imposto ser roubo, porque é algo impositivo. Sim, realmente, é algo que é imposto a você. Você, a partir de que você tem um RG, um CPF, você tá lá na lista do Estado, você depende, se você possui uma propriedade, sei lá, casa, carro, moto, sei lá, navio, ou você compra algo no mercado, você paga imposto em cima daquilo. Eu vejo imposto como algo pragmático. E no sentido pragmático, eu falo da necessidade e do benefício do bom aproveitamento da coisa. Por exemplo, o IPTU, o imposto, é, por exemplo, ele é utilizado para pagar o poste da sua rua, ou pagar a pavimentação da sua rua, o IPVA, para pagar, sei lá, a construção de uma rodovia para o seu carro trafegar. Será que se você não pagasse esse tipo de imposto, a rodovia que corta a sua cidade estaria aí? Ou talvez se você não pagasse imposto, é, é, menos pessoas ou mais pessoas teriam morrido de Covid-19, eu vejo a questão do imposto como uma questão de necessidade. Existem serviços essenciais, e como eu falei no começo do debate, um exemplo de serviço essencial. Hoje, as condições que nós temos no Brasil, todas as pessoas teriam condições de pagar colégios privados. Nós sabemos que bons colégios não são baratos, e colégios privados que são baratos, nós sabemos que a qualidade nem é muito boa. A qualidade de colégios privados baratos, que eu já vi colégios privados de 100, R$ 200, são até muitas das vezes piores do que, têm menores notas do que colégios estaduais, colégios municipais. Então, será que serviços como saúde, os serviços como pavimentação de ruas, manutenção de postes, sei lá, serviços públicos essenciais como exército, estariam disponíveis para nós se nós não pagássemos impostos? Então, eu vejo o imposto como uma questão utilitária e pragmática, e não no sentido filosófico ou lógico da coisa. Até porque nós podemos fazer silogismos como se Deus criou todas as coisas, o mar existe, então Deus criou o mar, ou talvez fazer outro silogismo, se sei lá, lógica é simplesmente uma teoria. Ela não tem êxito no âmbito prático. Ela simplesmente serve para ver se a construção da nossa argumentação ela está de acordo com o sistema de pensamento, com o sistema de ideias. A lógica, em si, ela é só um pensamento, uma linha de raciocínio filosófico. Ela não tem uma implicação prática. A implicação prática, a prática nós fazemos e nós fazemos, podemos fazer acontecer na sociedade. É isso. posso falar então? Sim, pode falar sua resposta. Bora lá. Bora lá. De novo, sim, imposto é roubo. Novamente, novamente, porque um bem ele é meu e ninguém tem o direito positivo de interferir sobre esse meu alguém, nem mesmo por argumentos utilitários, como foi usado pelo Peterson. Ele ficou falando, mas o Estado ele realoca seus recursos para uns fins que eles acham que são melhores para você, mas ao mesmo tempo
ele é a favor da liberação das drogas, das drogas. Aí é uma coisa que eu acho, de novo, é uma inconsistência dos liberais, porque eles acham que o Estado ele não sabe o que é melhor para você quando se trata do que você vai fazer com o seu corpo, mas o Estado sabe o que é melhor para você quando se trata da sua fonte de renda. Isso os argumentos dele, como por exemplo, mas o Estado ele coloca isso aqui, vai botar uma luz na sua rua, ou até mesmo a questão da educação, né? De novo, falando que de novo esses argumentos não se sustenta que são argumentos utilitários, mas até mesmo nesse âmbito eles caem por terra. Como no meu livro The Beautiful Tree, A Person's Journey into How to Work First People, ele é mostrado que nas regiões mais pobres do mundo, como a questão mesmo da Índia, daquela questão das castas bem inferiores mesmo, a maioria dos colégios lá são todos privados, porque o Estado ele não tem obrigação de oferecer um bom serviço, já que não está sujeito à lei da oferta e demanda. Ele não é capaz de ter esse conhecimento, de saber onde não realocar recursos. Então surgiu mesmo, nas regiões mais pobres de todos os lugares do mundo, as educações são sempre privadas, já que o Estado ele, realmente ele não ajuda em nada. E em todos esses sentidos, eles também acabam mais atrapalhando do que ajudando. Nessas questões, vai até mesmo na questão da segurança. Como o Rolf Browder mesmo falou, quando estava tendo perigos de crime muito alto nos Estados Unidos, o que acontecia? As pessoas elas eram roubadas através de impostos para serem contratados mais policiais para impedirem essas pessoas de bem saírem das suas próprias casas. Por quê? Porque está tendo muito crime e já que a polícia ela era incompetente para prender os bandidos, elas o que fizeram? Colocaram um limite de hora para todo mundo estar dentro de casa e quem saísse seria preso. E por que isso? Porque quando você começa a roubar um indivíduo, você não consegue ter essas relações de preço e saber se esse indivíduo está sendo satisfeito ou não. Por isso, então, eu falo que todo argumento utilitário quando vai se tratar de roubo cai por terra aqui de novo. Eu nem me explicar porque as leis econômicas elas não se classificam, elas não são aplicadas na questão da justiça, na questão da polícia, na questão da saúde, porque a praxeologia ela não é aplicada quando se trata de recursos escassos, nesses recursos escassos. É isso. Tem uma pergunta aqui que o Alucard ele acabou de fazer, que é para o ANCAP. Ele perguntou, questão jurídica e de segurança. Imagina que um sujeito comete um crime, mate alguém, e esse está na jurisdição de um tribunal e a vítima era sujeita... Tem uma pergunta aqui no chat que eu estou lendo, que é para o ANCAP, na verdade. Eu vou repetir, a questão jurídica e de segurança. Imagina que um sujeito comete um crime, mate alguém, e esse está na jurisdição de um tribunal e a vítima era sujeita a outro tribunal. Aí, tipo, uma família da vítima, no outro comentário ele falou, aí, tipo, a família da vítima quer que o criminoso seja julgado pelo tribunal, que a vítima era vinculada, e o criminoso quer que ele mesmo seja julgado no seu tribunal. Como resolver essa questão? Basicamente, uma questão de jurisdição, como a justiça privada resolveria conflitos. Bom, vamos lá. Então, parabéns. Alucard, você acabou de descobrir uma necessidade, um estado de carência altamente percebida, que está uma ótima ideia para o negócio. Então, bora supor que você percebe que existe uma demanda para resolver uma questão jurídica e existe duas empresas. O que impediria o caso, então, de entrar uma terceira para resolver essa questão? Ou então até mesmo essas duas questões, essas duas empresas jurídicas, elas procurarem até uma empresa focada em que essas ambas podem conversar. Você percebe que toda vez que alguém
eles trazem um problema para o anarcocapitalismo. Ah, mas como resolver esse problema? Você acabou de achar uma ótima oportunidade de você conseguir dinheiro. Como resolveria esse problema? É que você não está de acordo. Se alguém descobrir uma maneira de resolver esse conflito, ele não vai, ele não vai estar suprindo uma necessidade de uma demanda. Aí que tá, entendeu? Ao meu ver, em relação ao anarcocapitalismo, isso aqui acabaria sendo aplicado. Outra empresa entraria tudo para resolver esse problema, porque obviamente eu queria ganhar dinheiro, né? Para resolver uma necessidade. É isso. Tem outra dúvida aqui que é o Juan Fernandes. Ele falou: tem uma dúvida. A propriedade privada é omnilateral? Se sim, qual aparato normativo prévio que justifica ela? Pergunta para o ANCAP. Omni em sentido kantiano, ele quis dizer. Esse sentido que o que justifica ela seria o homestead, os direitos de primeira apropriação, no sentido de John Locke. É assim que surgem as propriedades privadas. É com esse direito de apropriação da pessoa. Porque o que a gente fala? Qual seria o melhor jeito de definir se alguém é dono de algo ou não? Se essa pessoa impor uma força de trabalho sobre tal bem escasso, que esse bem acaba se tornando seu e que esteja como se fossem marcas perceptíveis do seu trabalho para você conseguir utilizar essa propriedade privada. Não sei se ele conseguiu entender muito bem da onde surgiria. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Não tem mais pergunta, mas o liberal aí pode começar respondendo o que ele fazer as considerações que ele achar importante aí, porque o ANCAP falou bastante. Certo. Sobre a questão do imposto ser roubo. Então, nós temos que olhar pelo lado prático da coisa. Sim, nós temos as definições de fins, meios, mas e o âmbito prático da coisa? Nós sabemos que muitas pessoas utilizam, por exemplo, aqui no Brasil, também aqui no Brasil, nós temos o SUS, que é um sistema de referência mundial. Aqui você consegue fazer tratamento de diabetes, tratamento de câncer, vários outros tratamentos que são caríssimos. Será que numa sociedade sem Estado, as pessoas conseguiriam ter a possibilidade ou teriam a possibilidade de utilizar tais serviços fornecidos pela propriedade privada? Será que, se hoje, na condição que nós temos, no estado atual em que vivemos, as pessoas não têm condições de pagar, a grande parcela da população não tem condição de pagar esse serviço, será que numa sociedade anarcocapitalista sem Estado, as pessoas teriam condições de pagar serviços como esses? Será que no Estado, numa sociedade capitalista, nós teríamos um sistema de organização para cuidar do bem-estar social melhor ou talvez menos pior do que o Estado? Será que num sistema de sociedade anarcocapitalista nós teríamos talvez mais liberdade ou talvez maior possibilidade de alcançar nossas metas e objetivos do que nós temos hoje com a existência de um Estado? Por exemplo, nós temos exemplos práticos que nós vemos, a África, por exemplo. Exemplo de países que o Estado ele interfere pouco ou minimamente é na África, em que o Estado não tem poder tecnológico, não tem nenhum poder bélico, não tem nenhum poder, é simplesmente um ditador que manda nas pessoas, mas na verdade o Estado ele não tem um aparato, ele não tem poder e estrutura suficiente para manter a população. Vamos dizer, são estados fracos, muito fracos. Agora, Estados Unidos, China, Europa, os estados da União Europeia, China, Japão, Austrália, Estados Unidos, Canadá, Brasil, que inclusive, se eu não me engano, é a 11ª
ou 10ª economia mundial, são estados fortes, são economias fortes que andam com estados fortes. Então, esse é um exemplo prático que sim, a existência do Estado é importante, não só para manter o bem-estar social, e também para manter economias. Porque até o próprio Mises, em certas páginas, ele falou que talvez a interferência do Estado na economia, a interferência do Estado na imposição de crédito seria talvez necessária se houvesse excesso de liberação de crédito por parte de bancos privados. Eu não sei qual é a página aqui, mas é entre a página 500 e 530, Mises, ele defende sim, talvez uma interferência do Estado em casos em que bancos liberassem crédito em demasia. Então, nós vemos sim que o Estado, por enquanto, ele é um meio de manter a ordem e o equilíbrio social. Tem duas perguntas para o ANCAP, na verdade, né? O Raniel. Que é uma do Murilo Azevedo, que ele falou: o homesteading cai na lei de Hume, ele perguntou. E o João Arthur perguntou qual é a fundação deontológica da ética libertária, sem cair em utilitarismo. Eu li a pergunta dele aqui. Aí você pode responder essas duas perguntas em uma. Bora lá, de novo. Quando eu falei de Hume, acho que é mais conhecida como a guilhotina de Hume, falando que não deve justificar o dever ser pelo ou um fato. E, não, né? Aquela questão, a guilhotina de Hume, acho que ela cai em si mesma, em si, mas o homicídio, ele é simplesmente a demonstração de um fato. A gente não quer dizer que o homicídio, quando a gente usa de Locke, a gente para por aí, somente para a definição do que vai fazer somente para a definição de quem é a propriedade privada. Não somente que a pessoa ela é dona da propriedade porque ela foi o primeiro que usou. Aí as consequências legais disso que a gente vai para a segunda pergunta, que foi... Qual é a segunda pergunta? Qual a fundação deontológica da ética libertária sem cair utilitarismo? E sim, de novo. É isso daqui. Aí a gente tem, pelo homestead, as pessoas acabam tendo direito sobre objetos escassos. E a consequência disso é que acontecem os conflitos. A consequência deontológica da ética libertária é justamente qual a melhor forma de resolver conflitos. Quando a gente vai falar da definição do direito, é isso, qual a melhor forma que tem para se definir um conflito. Aí a gente vai, por que os conflitos acontecem? Conflitos acontecem porque, primeiramente, recursos são escassos e segundo, a praxeologia que as pessoas utilizam esses recursos escassos para sair de uma situação de menor conforto para uma situação de maior conforto. E quando as pessoas tentam fazer isso, elas acabam encontrando o mesmo objeto escasso. Exemplo, eu tenho esse grampeador, então ele quer grampear o trabalho dele da faculdade, eu também quero grampear o meu. A gente não pode fazer isso ao mesmo tempo. Tendo em vista que os átomos desse grampeador não podem ir para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Então é assim que dá onde surge um conflito. Como a gente vai resolver esse conflito? Com a lei da propriedade privada. É isso. Tem uma pergunta aqui do Alucard Rivelli, que ele começou a falar, né, que para o Locke o Estado serve para garantir a vida, a propriedade e a liberdade. Logo, acho que ele deveria, acho que ele está se referindo ao ANCAP, logo acho que o ANCAP deveria ver o Estado como um ente que garante a sustentação da propriedade privada para não haver violação. Aí no comentário em seguida ele fala, logo, numa perspectiva liberal lockeana, não seria errado o Estado interferir na educação, saúde, infraestrutura, enfim, o que a legislação trata como direitos ao invés de serviços? Acho que foi isso que ele quis dizer. Então, a pergunta foi para mim ou foi para o Raniel? Eu não sei, é porque eu acho que ele nos comentários ele falou que já deixou claro que ele é contra o anarcocapitalismo, né? Pelo que deu a entender aí.
Mas aí fica a critério de Mas vocês. Acho melhor uma você. coisa que eu No posso caso, comentar. o Peterson, que é o Raniel já falou. Então, eu estava pensando isso, eu lembrei até de uma questão que eu estava pensando hoje à tarde sobre isso, foi sobre a questão de monopólios. Os ANCAPs, na verdade, os libertários e alguns liberais também falam que o Estado ele interfere na saúde com o SUS, o Estado interfere na construção de rodovias, o Estado interfere em certas áreas do mercado. Nós também temos que enxergar a questão da demanda. O SUS, ele tem demanda? A demanda do SUS é mais que óbvia. Nós vemos as filas do SUS, imensas filas, nós vemos pessoas a todo momento aqui no Brasil procurando o SUS. Nós vemos as pessoas utilizarem as rodovias construídas pelo Estado. Nós vemos, por exemplo, em São Paulo, nós temos o Rodoanel, que foi uma obra do governo do Estado de São Paulo, eu acho que no governo do José Serra. As pessoas simplesmente utilizam, foi uma coisa que o Estado construiu e de uma grande importância para as pessoas. Na China, por exemplo, o Estado ele ergue suas construções e contrata pessoas que estão necessitando de trabalho. Ah, tem alguém lá desempregado? Coloca esse cara aí para trabalhar, para construir um hospital, para construir uma escola. Nós vemos esse consenso de unidade. Então, os serviços que são oferecidos pelo Estado são oferecidos porque tem demanda, até porque, pelo menos aqui no estado de São Paulo, onde eu moro, aqui na região metropolitana, serviços são oferecidos pelo Estado. E certos serviços do Estado acabam porque não tem demanda. Então, se o serviço é mantido pelo Estado, é porque tem demanda da população. Então, o Estado, ele não propriamente interfere no sentido que os ANCAPs falam, de que o Estado interfere ferreamente, que ele acaba com o direito dos entes privados transmitir esse serviço. Na verdade, a demanda por serviços públicos é até maior do que a demanda, muitas das vezes, por serviços privados. Então, o Estado, ele possui serviços porque a população demanda. E eu volto aqui no comentário do Alucard. Logo numa perspectiva liberal, lockeana, não seria errado o Estado interferir na saúde, educação, infraestrutura, etc. Eu entendo se o Estado interferir na saúde, educação, infraestrutura, é errado se interferir na vida e na propriedade da liberdade. Eu creio que o Estado ele pode sim oferecer serviços desde que não interfira na propriedade, vida e liberdade das pessoas. Por exemplo, o SUS. Eu estou falando do SUS aqui porque é o exemplo mais citado pelos ANCAPs. Todos os ANCAPs, todos os libertários ou do SUS. Ele interfere na propriedade de alguém, ele interfere na vida de alguém, ele interfere na liberdade. Sim, o SUS interfere na vida, ele salva pessoas, faz tratamento de câncer, diabetes, que esse serviço, quem tem pai, quem tem mãe aí, quem já fez tratamento de diabetes, câncer, sabe que o preço são absurdos no sistema privado e o SUS oferece, sim, interfere na vida das pessoas a sobreviverem. Ah, mas o SUS, ele tem suas deficiências. Nenhum sistema é perfeito, assim como o sistema narcocapitalista também não é perfeito. É isso. Tem uma pergunta aqui que está direcionada para o ANCAP, que o canal do Barros fez. Pergunta para o ANCAP: no anarcocapitalismo, as pessoas poderiam andar nuas, tendo em vista que, segundo a ética libertária, andar nu não é crime? Bora lá, final do Barros. Hoje existe praia de nudismo. É errado? Claro que não, porque, de novo, bora lá. O parâmetro da ética libertária é a propriedade privada. É tanto que não existe também o direito de expressão, mas também existe o direito de propriedade. Como por exemplo, como o jurista Holmes, ele diz que você não pode chegar no teatro e gritar fogo. Que não simplesmente pelo ato de você gritar fogo, mas sim pelo simples ato de você estar em um lugar, uma propriedade que você está nesse local, você não pode gritar fogo. Então, como funcionaria essa questão? Simplesmente essa questão. É que você não concorda que no anarcocapitalismo teriam cidades privadas. O que impediria de certo alguém ele colocar uma cidade em que as pessoas
elas possam andar lá peladas. Nada lhe garante isso. É, é, vamos lá. Que nada, que nada diz que seria errado uma pessoa ela criar uma cidade em que as pessoas poderiam andar sem roupas. Assim como hoje existe praia de nudismo, é alguma coisa que é simplesmente correta. Você tentar proibir isso seria você interferir, ficar falando o que a pessoa deve fazer ou não dentro da propriedade dela, mesmo ela não agredindo ninguém. O que aconteceria se alguém sem roupa, alguém, uma pessoa nua, tentasse entrar numa propriedade privada de certo alguém que não gostaria que essa pessoa estivesse lá? Ela seria tratada como simplesmente um invasor. A gente pode usar esses exemplos até mesmo dentro da sua própria casa, porque você pode muito bem estar pelado agora, vai falar é errado ou não, pelo fato de você estar na sua própria casa, você não está agredindo ninguém, é alguma coisa correta. Agora as outras pessoas seriam obrigadas a permitir você entrar na casa dela mesmo você estando sem roupa? Conseguiu entender? O fato em si não é estar com roupa ou não, mas sim a propriedade privada. Lembre-se, isso aqui sempre vai ser o parâmetro. Assim, dentro de uma propriedade privada, cada um tem, acho que, leis específicas. Acho que é isso que você quis É, dizer. E que vai de isso acordo mesmo. com... Que não é questão de certo e errado, né, na ética libertária, já que as regras são variáveis de acordo com o mercado, enfim. Tem uma outra pergunta aqui que é do Ancaputo Gus. Deixa eu ver se eu entendi a lógica. Se tem alguém usando energia elétrica, essa energia elétrica, energia na entrega, é monopólio do Estado? Torna legítima a demanda das pessoas pelo Estado? Então, Acho que é para o liberal essa pergunta. deixa eu só fazer uma pergunta. Minha voz está chegando normalmente aí? Agora tá. É porque eu tô vendo aqui pro YouTube, meu vídeo tá chegando com delay, mas o que importa é minha voz tá chegando aí. De boa? Tá. Eu só pedi para falar mais alto e mais próximo do microfone mesmo. Então, nossa, eu esqueci até a outra questão, eu ia voltar nela, mas eu vou tentar responder essa daqui. Deixa eu ver se eu entendi a lógica. Se tem alguém usando energia elétrica, essa energia na entrega é monopólio do Estado? Não necessariamente. Eu estou falando que a entrega de energia elétrica pode sim se tornar um monopólio, até um monopólio natural, por causa que as pessoas estão utilizando. Nós vemos isso em exemplos de sistemas privados. Monopólios naturais, eles simplesmente surgem porque as pessoas simplesmente demandam energia elétrica. Torna legítima, como assim? Torna legítima a demanda das pessoas pelo Estado. Eu não falei que isso torna legítimo, eu estou falando que isso é simplesmente uma necessidade das pessoas e muitas das vezes o monopólio do Estado, ele não é um monopólio porque o Estado ele forçou isso, mas sim porque as pessoas demandam. É, porque os ANCAPs eles tratam monopólios estatais como monopólios coercitivos, forçados, mantidos à força, não. O Estado ele possui serviços porque as pessoas demandam esses serviços, por exemplo, saúde, educação, segurança pública, exército, segurança nacional, aérea, naval. As pessoas simplesmente demandam e por isso se tornam monopólios. Esses monopólios são legítimos? Talvez sim. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas as pessoas demandam esses serviços. Tem uma pergunta aqui que é do canal do Barros, que foi feita para os dois responderem, né? Ele está direcionando para os dois. Pergunta para ambos: o corpo é uma propriedade, tendo em vista que é impossível alguém se apropriar de si mesmo? Aí o Daniel pode começar respondendo. Sim, seu corpo é uma propriedade. Bora lá. Qual a definição de propriedade que a gente utiliza? É um bem escasso. Seu corpo é um bem escasso? Sim. É que sim, você pode pegar. Eu não posso mover minha mão para cima e para baixo simultaneamente. E quem decide isso sou eu. Eu posso pegar minha mão, cortar o meu braço e vender para você? Eu vendo.
eu estou vendendo você, teoricamente, uma parte do meu corpo, eu tô. O braço é de quem? É meu. Pertence a mim? Não. Agora vai muito dessa questão do que vai. O que tange a questão do corpo, se é a questão ou não. Mas eu acho que eu entendi a pergunta dele. Poderia também se trazer simplesmente essa questão da escravidão. Se alguém poderia vender mesmo o seu corpo para todo fim para alguém e mesmo ele sendo a sua propriedade, ao ato de ele fazer isso, ele não vai poder, ele não vai conseguir teoricamente fazer isso. Por quê? Porque bora supor que eu sou dono do meu corpo e eu vendo alguma coisa para você. Mas o simples fato de eu estar aqui e você interagir comigo, você já vai estar caindo também numa contradição. Porque você não vai poder afirmar, eu sou dono do seu corpo, porque para fazer isso, você já tem que presumir que eu já sou dono do meu próprio corpo. Então é como você tem a sua propriedade, mas você não tem como deixar, deixar de ser ela ou dela. Porque é isso, né? Você é o seu corpo e você tem o seu corpo. Eu posso vender partes do meu corpo, mas eu não posso vender partes dele em si. E porque outra questão também, aí vai virar um contrato unilateral, porque eu não vou poder sequer quebrar esse contrato do meu corpo, porque eu posso fazer isso, vou ter que utilizar meu corpo, mas para utilizar meu corpo ele vai ser seu. Não sei se você consegue entender os problemas disso aí. E Flávia, depois você responde aí que tem gente querendo o seu lista aí, viu? Deixa eu ver. Não, acho que agora falta o liberal responder, né, o Peterson, sobre a questão da autopropriedade, qual que é a perspectiva liberal sobre isso, se existe de fato ou não, né? Então, a, na verdade, eu vi, eu conheci sobre o argumento da autopropriedade que surgiu com Hoffer, né? Surgiu com Roupa. Na verdade, ele surgiu com os próprios libertários, mas eu sim concordo com o argumento da autopropriedade. Os indivíduos têm autopropriedade sobre o seu corpo porque, é, na verdade, a autopropriedade é um conceito, né? Mas eu gosto muito do conceito de autopropriedade, né? É só um conceito, assim como o conceito de propriedade privada, que também podem ter implicações práticas. Mas eu não tenho nenhuma discordância com o conceito de autopropriedade. Agora, o que é derivado disso aí é outros 500. Bora lá que eu só quero. Que eu já vi que tem mensagem lá, bora fechar. Bora lá que eu só Tem uma quero. última pergunta, né, do Alucard, que é para o ANCAP. Ele falou: imagina se alguém com uma dívida muito grande decide com o seu credor trabalhar sem ganhar nada durante, por exemplo, 10 anos. Entre parênteses, trabalho escravo para alguns. Seria legítimo esse negócio? Aí, Ele para trabalhar. a gente vai às considerações finais depois que o Raniel responder. Tá bom, bora lá. Ele trabalhar para ele fazer. Ele vai estar trabalhando para pagar essa pessoa. Ele vai estar fazendo isso. Mesmo assim, ele vai ser dono do seu próprio corpo. Mesmo assim, ele vai ter, vai lá, ele não tem um direito de não pagar essa pessoa, porque eu simplesmente, de fato, de ele não pagar essa pessoa, ele vai estar roubando essa pessoa, ele ainda vai estar continuando com esse simples ato. Então, o fato de ele não estar trabalhando para pagar essa pessoa, ele não quiser pagar de jeito nenhum, ele vai estar, ele vai estar ainda, ele vai estar ainda agredindo essa pessoa por ter retirado algo dessa pessoa. Aí se ele roubou 10 mil da pessoa, ele vai ter que pagar os 20 mil da pessoa. E aí que vai. Ele querendo pagar ou não, o que é dele vai ser desapropriado simplesmente para ele conseguir pagar o que ele deve para essa pessoa. Porque tendo em vista que se ele tem só tem 5 mil na conta dele, esses 5 mil da conta dele, até mesmo que não seja mesmo literalmente, vamos supor,
o mesmo ouro que ele roubou da outra pessoa. Esse não vai, ele vai ter o direito sobre isso, porque simplesmente pelo fato de ele recusar trabalhar, ou ele recusar de dar o dinheiro para certo alguém, ele vai estar ao mesmo ato agredindo essa outra pessoa. Então ele não tem esse direito de agredir essa pessoa. Então vai ser trabalhado. Se você quiser tratar isso como trabalho escravo, pode ser também, né? Porque como eu falei, o cara estuprou alguém, o cara estuprou alguém, aí essa pessoa agora precisa de um coquetel, porque esse cara tinha AIDS. Qual a solução? Bora pegar esse cara e fazer e vender o corpo dele como negócio de prostituição. É errado? Não. Tá bom, acho que você já fechou sua fala. O menino me pediu o meu Instagram, né? Acho que, deixa eu ver quem foi o Alucard. É @flavia.pompermaier. O Conexão Libertária escreveu, faltou um R, é Pompermaier, na verdade. Então, vamos para as considerações finais. O que cada um. Acho que para a gente fazer uma síntese do que foi dito aqui e o que cada um queria dizer e dizer para o público, principalmente. Aí pode começar a critério de vocês, já que é um debate bem centrado. Eu falei agora que agora. Você pode ir Então, pode falando aí para descansar minha voz. Beleza. Certo. É, na verdade, eu tô vendo aqui o Ancaputa, ele tá bem puto, ele tá falando errado. As pessoas não demandam para o Estado, demandam somente serviço em si. Dizer a demanda das pessoas são que legitimam o serviço do Estado é errado. O Estado é somente alguém com uma arma. Oh, essa definição de Estado aí, o Estado é somente alguém com uma arma, meio, sei lá, cara, muito simplista. É a mesma coisa que eu falar que o comunismo é um sistema onde as pessoas passam fome. As pessoas não demandam para o Estado, demandam somente serviço em si, mas o serviço é fornecido pelo Estado. Não somente pelo Estado, também por sistema privado, mas as pessoas demandam por serviços estatais como o SUS, que é um monopólio meio que natural. Então, minha consideração final é que o liberalismo, eu sou adepto do liberalismo porque ele dá ênfase à liberdade individual, dá ênfase à liberdade de propriedade, à liberdade de comércio, e também, a partir do século XX, foram vistas outras necessidades, como a necessidade de emancipação do homem, necessidade de desprendimento de tribos, grupos ou sistemas sociais, e foram concedidos direitos, por exemplo, como voto feminino, foram dada ênfase a direito de liberdades individuais, como, por exemplo, grupos que definem pautas identitárias, como o grupo LGBTQ, grupos feministas, foram dada ênfase a certas culturas que antes eram talvez abominadas e proibidas por questões morais. Então, o liberalismo, saindo um pouco do âmbito da direita, ele abrange um arcabouço histórico tão grande que abrange até os extremos da esquerda. Tanto que esquerdistas endossam o liberalismo. Então, o liberalismo, sim, eu concordo que é um sistema social que deva ser aplicado em larga escala. Atualmente, o Brasil é um exemplo de um país liberal, eu não concordo com isso. Na verdade, para mim, o exemplo perfeito de liberalismo é a União Europeia e os Estados Unidos, porque as inovações, as ideias de liberdade são todas trazidas de lá para o Brasil, e nós vemos que o liberalismo, sim, ele conseguiu êxito e alcança progressos miraculosos nesses países. Inclusive, o liberalismo ele se integra com a ideia de social-democracia no que se diz respeito à possibilidade dos indivíduos serem iguais e livres, porque essa ideia de igualdade ela surgiu com a Revolução Francesa, era uma ideia inicial do liberalismo, mas ela não foi alcançada somente com o liberalismo, ela foi alcançada com a ideia de social-democracia, dos indivíduos terem a possibilidade de crescer, mas para isso eles precisariam de uma ajuda de quem? Do Estado. Então o Estado é sim necessário para preservar nossos direitos, para preservar a nossa propriedade e preservar a nossa vida,
perante ameaças alheias. E isso nós temos exemplo prático. É isso. Então, obrigada. Agora pode começar o Aniel a falar as considerações finais. Bom, né? Quero muito agradecer a todos que fizeram, que compareceram aqui no debate. Agradecer ao Luiz, agradecer ao Peterson, gostaria de agradecer a você, Flávio, muito obrigado. Agradecer a todos que mandaram perguntas aqui aqui pelo YouTube. Recomendar a todos que leiam Manifesto Libertário, por uma Nova Liberdade. Que a maioria das perguntas que vocês mandaram já estão respondidas há mais de 40 anos, igual o cara que mandou a questão do meio ambiente, Hofbauer já respondeu isso faz tempo. Ele até critica Friedman e Ayn Rand relacionado a isso. E minhas considerações finais, uma coisa que eu tinha falado, Peterson, várias vezes, é que a praxeologia, a praxeologia no âmbito econômico, ela se abrange em todos os sentidos, incluindo a questão da saúde, a questão da segurança, em todos os sentidos. Então, simplesmente você acreditar no Estado para ele suprir as necessidades, você tem que ser 100% estatista ou 0% estatista. Em relacionado a você ter dinheiro ou não, igual o Thomas Sowell ele fala, né? Ele fala que é incrível como existem pessoas que pensam que nós não conseguimos pagar por médicos, hospitais e remédios, mas de alguma forma imaginam que nós conseguimos pagar pelos médicos, hospitais e remédios e a burocracia do governo para administrar isso tudo. Então, essa aqui é uma coerência do pensamento liberal, é que é fantástico o jeito que eles acham que a gente consegue pagar o imposto para pagar os políticos, para pagarem os médicos, mas a gente não tem dinheiro para pagar diretamente os médicos, que tem que ter algum ser divino no meio, o Estado, que ele sabe muito mais de onde realocar os nossos recursos do que nós mesmos, e acaba sendo um grande Deus que falhou, além de ter uma grande arrogância fatal no seu próprio ser. É isso. Valeu. Então, vamos terminar o debate. Obrigada a todos que compareceram. É isso aí. E eu espero que vocês gostem. E nos próximos vamos tentar ser mais organizada, que fui chamada de última hora, mas eu vou estar sempre aí quando me chamarem para participar. Eu gosto de mediar debates. E foi muito boa a discussão, gostei das perguntas e eu aprendi bastante coisa e agradeço a todos que foram presentes aí. Valeu. Eu agradeço, cara. O Raniel é um excelente debatedor. Gostei muito. Valeu aí, tamo junto.